seguinte: um laudo da Polícia Civil obtido pelo jornal O Globo aponta que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM Elcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes não é a do funcionário que mencionou o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores da Delegacia de Homicídios. Assinado por 6 peritos, o documento ainda atesta que o áudio da portaria não teve edição e confirma que quem autorizou a entrada de Elcio no condomínio foi o policial reformado Rony Lessa. Em depoimento, Rony Lessa é aquele que mora no mesmo condomínio, né? Então, o Elcio do Queiroz é aquele que chegou com o carro lá e parou na guarita. Em depoimento, no ano passado, um dos porteiros havia dito que Bolsonaro liberou a entrada de Elcio no condomínio e depois o porteiro acabou mudando a versão. Foi ouvido em depoimento de novo e acabou mudando a sua versão. Ele inicialmente tinha dito que era a voz do Bolsonaro. Essa foi a expressão dele. Agora a perícia, falou da voz, né? Agora a perícia no áudio da portaria atestou que foi um outro funcionário que interfonou para Lessa, que também é morador do condomínio e vizinho de Jair Bolsonaro. O laudo da Polícia Civil foi anexado na última sexta-feira ao processo que investiga o duplo homicídio. Hoje, durante a saidinha do Alvorada, Bolsonaro disse que não comentaria alguns assuntos com a imprensa porque o conteúdo seria deturpado. No entanto, a apoiadores, o presidente disse que a Globo propaga fake news. A TV Globo faz uma armação com o pessoal da investigação, divulga o porteiro ligando para mim e agora descobriram que a voz não é do porteiro. Parabéns, Globo, fake news total. Essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação, esse caso que a gente analisou aqui em todos os detalhes em Os Pingos nos Is. Havia 2 porteiros e essa era uma questão a ser resolvida pela investigação. A investigação está apontando, portanto, que não foi o porteiro que falou da voz do Jair Bolsonaro. Quem fez a ligação para autorizar a entrada do Elcio Queiroz foi outro porteiro que falou diretamente com o Rony Lessa, também morador do condomínio. Augusto. Figura estranha desse porteiro aí, né? Acho que precisa investigar, precisa ver o que aconteceu, né? Porque é uma tremenda confusão. Ele disse que tinha conversado e não era ele, que estava conversando com os caras, era outro porteiro. Por que ele disse? O que aconteceu? Eu acho que tem que investigar direito, isso que está muito confuso. E acho que o presidente Bolsonaro não devia se negar a comentar o assunto e nem devia fazer acusações agora ao que aconteceu, porque ele perde uma oportunidade de cobrar esse tipo de esclarecimento. Já que ele não tem nada com isso, que houve esse erro, ele deve dizer o seguinte: eu quero saber porque que esse porteiro falou, esse caso aí vai ser investigado, né? Muito estranho, tentaram me envolver, etc. e tal. Não é hora de brigar, é hora de você aproveitar a divulgação de uma notícia que de alguma forma te favorece e muito, e você fala, eu quero esclarecer esse caso e tal, não é hora de brigar, porque senão o holofote se desloca para a briga em vez de continuar concentrado no caso, que a meu ver continua muito estranho. Ainda não tem essa resposta, né, de por que ele falou isso. Ele falou? Quer dizer, o que aconteceu? Sempre houve aquela suspeita. A gente apontou aqui todas as hipóteses possíveis. Tem como o caso envolve milicianos, e milicianos que naquela noite cometeram um assassinato, a primeira hipótese que veio à cabeça de todo mundo é que o porteiro poderia ter sido ameaçado por milicianos que quiseram incriminar o presidente Jair Bolsonaro e tal, e isso é uma investigação que precisa ser feita, né? Qual foi o motivo que o levou a depor desse jeito, se não foi nem sequer ele que falou no telefone com a pessoa que autorizou a entrada ao Elcio de Queiroz, né, que ele inicialmente tinha dito que era a voz do Jair Bolsonaro, mas foi o outro porteiro que falou, na verdade, com o Rony Lessa, que mora no mesmo condomínio, de acordo aqui com as novas notícias a respeito da investigação que continua. José Maria Trindade. Olha, Felipe, há uma demonstração clara de que houve erro da Polícia Técnica do Rio de Janeiro, que não fez essa perícia lá no início, né? Trata-se de um crime com uma repercussão muito grande, a morte de uma vereadora do Rio de Janeiro, então a polícia teria que ter recebido antes essa relação de entradas no condomínio, porque afinal o Rony Lessa, um dos acusados de participar do crime, né, ele mora no condomínio onde também mora o presidente Jair Bolsonaro. Então esta que é a confusão. Esse porteiro, ele deu uma declaração dizendo que foi o seu Jair que disse para o
o Elcio de Queiroz entrar no condomínio, né? E isso no dia do assassinato da vereadora Marielle, quer dizer, uma situação muito grave. Na verdade, o que fica depois e foi uma perícia com detalhes, dizendo lá que o Rony Lessa, a comprovação de que a voz era dele, ríspida, toda vez que ele atende, vários outros comunicados foram comparados, ele atende a si mesmo, pronto, de uma maneira ríspida, segundo a própria perícia, né? Isso tinha que ser feito lá atrás, logo no início das investigações. Mas não, deixou que a imprensa especulasse, que falassem que houve participação do presidente Jair Bolsonaro, que teria liberado a entrada do criminoso lá no condomínio e tal. O que ficou a impressão aí é que esse porteiro se referia a outra entrada, ou a possibilidade de outra entrada, ou de outro caso que ele não sabe o que é, e que iria para a casa do presidente Jair Bolsonaro e que o seu Jair teria dito entra, mas não nesse caso, outro caso qualquer de entrada no condomínio. Quer dizer, a polícia tinha que fazer essa investigação no primeiro momento e requisitar, como requisitou só depois de tudo divulgado, né, as entradas no condomínio, os registros e convocar as pessoas para falar. Parece que saíram aleatoriamente conversando com pessoas, o porteiro não se lembrava e talvez ele esteja se referindo a outra entrada, sei lá. Exato. O que não pode é jogar o nome das pessoas, ainda mais o presidente da República, dessa forma. Exato, essa era a questão, se o porteiro havia se confundido de memória, não lembrando o dia de meses atrás, se havia sido ameaçado, se ele próprio teve uma intenção de macular a imagem do presidente da República. Quer dizer, havia várias hipóteses aí e a investigação pareceu atrapalhada inicialmente para desvendar toda essa situação que a gente espera que seja devidamente esclarecida. Então vamos, aliás, é isso aí, Zé Maria Trindade, eu sabia que tinha alguma palavra que estava errada, ele falou voz do seu Jair. Naquele depoimento, né? Não foi voz do Bolsonaro, não.